E aí, gente, tudo bem? Olha, espero que não esteja muito barulho, mas eu recebi várias perguntas sobre estratégia de prova e, assim, dá para fazer de várias formas. Eu não daria muito, quer dizer, até daria, mas não seria tão legal eu vir aqui fazer um vídeo. Olha, gente, essa é uma estratégia de prova para o Enem primeiro dia e essa para o segundo dia, porque ela poderia funcionar para muitas pessoas, mas para outras, várias pessoas, ela poderia não funcionar, não ser muito bacana. Então eu trouxe algumas informações nesse vídeo que você tem que levar em consideração na hora de criar a tua estratégia. E ela vai mudar de uma pessoa para outra, mas as bases são basicamente as mesmas. Começando pelo começo, estratégia de prova. O que, que é isso? É você ter uma forma pela qual você vai resolver a prova. Então, eu vou começar por tal disciplina, eu vou resolver quantas questões na primeira hora, eu vou fazer minha redação no começo, no meio e no final da prova. Como é que eu vou saber quais são as questões mais fáceis, médias e difíceis? Esse tipo de coisa. O que, que é importante em relação ao Enem? Vocês sabem já que o Enem é corrigido pela teoria de resposta ao item, a TRI, e ela leva em consideração coerência de prova. Então, quanto mais coerente for a tua prova, mais pontuação você vai obter por aquele teu número de acertos, né? Vocês já devem ter visto, por exemplo, não, vou usar o meu exemplo. Eu acertei 35 questões em matemática e tirei 822 pontos. Tiveram pessoas que eu já vi que acertaram os mesmos 35 acertos em matemática que ficaram com 780, ou outros com 800 e pouquinho, ou até pessoas com 850 e poucos pontos. Então tem essa variação baseada na coerência de prova. Essa coerência de prova ela é dada da seguinte maneira: você tem que mostrar lá para o INEP que você acerta questões de uma maneira lógica. Então, o que, que não é lógico? É você acertar um conteúdo mais complicado, uma questão que muita gente tem muita dificuldade de resolver, que ele é lido como um conteúdo mais complexo, e errar uma questão que muita gente acerta, de um conteúdo que é lido como um conteúdo fácil. Isso não é lógico, isso não é coerente. Então, coerência de prova é você ter essa ordem lógica de acertos. Se você está acertando o mais difícil, você naturalmente tem todas as habilidades e vai estar acertando o mais fácil também. Com isso, é muito melhor que você aumente a sua probabilidade de resolver as questões mais fáceis de uma maneira correta, as questões fáceis e médias, né, da prova. Lembrando que a divisão ali é mais ou menos uns 50% de questões mais medianas, 25% de questões bem mais fáceis e uns 25% de questões um pouco mais complexas de cada assunto. Opa, de cada assunto não. Ali daquela área do conhecimento, né? Os assuntos vão variar. Tipo, pode ser uma questão difícil de log e uma questão fácil de geometria, isso aí vai mudar. Aí, gente, eu já vi várias técnicas de você achar questões mais fáceis, mais difíceis. Por exemplo, se uma questão for muito longa, já pula. Se uma questão for mais curtinha, você faz logo. Eu não acho que isso funciona muito, não, porque, por exemplo, tiveram várias questões que já caíram na prova de matemática, de probabilidade estatística, que eram assim desse tamanho, bem curtinhas e eram difíceis. E tinham questões que eram assim, um lado da página inteira e mais uma metadinha que eram super fáceis. Então, essa questão do tamanho de questão não influencia muito. Agora que é muito relativo. Não resolve questão de log primeiro, vai resolver questão de geometria. Tem pessoas que podem ter mais facilidade em log e menos facilidade em geometria e vice-versa. Daí, se você manda uma pessoa dessa resolver primeiro a questão de geometria, pode ser que ela perca mais tempo do que ela perderia se ela resolvesse primeiro a questão de log. Então, uma coisa que eu acho legal você fazer é você passar pela prova algumas vezes. E, na verdade, isso é um método que eu aprendi lá no Mestre no Vestibular, que é um treinamento para o Enem que eu já indiquei bastante aqui para o canal. Se você quiser, inclusive, dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu sei que a gente está na reta final para o Enem, então se você assinasse agora, por exemplo, você conseguiria aproveitar bastante a questão de estratégia de prova, todo um trabalho que é o Flávio de Falcão, que é o dono desse curso, fez de identificação de questões. Então, ele destrinchou vários modelos de questões que sempre caem, ensinou como fazer, questão de organização para a reta final e tudo mais. Mas tem uma outra parte que é bem longa do curso que já passou o momento, que é uma parte mais de estudo, de organização, de técnica de estudo, de planilha de organização. Isso daí já acabou, né, gente? Tipo, eu sei que dá para você dar uma estudada e uma revisada bacana em conteúdos agora, mas quando a gente pensa num estudo mais longo, para você tirar uma nota bem alta, se você quiser adquirir esse treinamento para isso, já não vai mais dar tempo. Então, a não ser que você queira fazer isso
isso já para o Enem do ano que vem, então eu deixo aqui na descrição. E se você quiser para esse Enem ainda, saiba que você vai aproveitar só essa segunda parte do treinamento. Essa primeira parte meio que já não dá mais tempo. Mas essa questão das passadas, né, lá no treinamento chamado de método das 3 passadas, que foi o Flávio que desenvolveu e é explicado de uma maneira bem melhor lá no treinamento, mas basicamente dá para você passar pela prova diferentes vezes. Então você vai meio que fazer uma leitura direta da prova, só que você vai escolher as questões primeiro para resolver que são mais fáceis para você. Então você lê o comando, eu sei fazer isso daqui de cara, então resolve. Daí teve outra que não, que você não consegue fazer de cara, já pula. Aí aconteceu isso com a outra questão, pula de novo. Mesmo que você pule muitas questões, é legal que você vá do começo até o final da prova para você encontrar todas as questões que você sabe resolver ali na hora. Isso aumenta a probabilidade de você acertar questões mais fáceis e também te dá mais tempo, porque todas as questões que você resolveria rápido, você já resolve ali de cara, no começo. Daí você passa pela prova de novo e aí aquelas questões que você sabe fazer, mas sabe que vai demorar um pouquinho mais, aí você já resolve nessa segunda passada. Numa terceira passada você resolve questões um pouquinho mais complexas, ou então que você vai precisar bater um pouquinho ali a cabeça para tentar resolver. E na última passada você, se tiver tempo, tenta resolver as questões mais difíceis, mas se você não conseguir, dane-se, porque você já fez a maioria das questões, você já provavelmente acertou a maioria das questões que eram mais fáceis para você, que você naturalmente já ia acertar, então tá tudo bem. Gente, essa é a base da estratégia de prova. O resto é assim, você tem mais facilidade com o quê? Matemática ou natureza? Eu tenho mais facilidade com matemática. Então, para você, se a gente for pensar em você ganhar tempo, é bacana que você comece pela prova de matemática, porque mesmo fazendo essas passadas na prova, você naturalmente vai resolver as questões mais rápido. Por exemplo, você passou pela primeira vez, viu todas as questões mais fáceis que você conseguiria resolver logo de cara em matemática, e você vai para a natureza, que você tem um pouco mais de dificuldade, e vai procurar essas questões que você vai conseguir resolver facilmente. E vai fazendo essa inversão. Um pouquinho de matemática, um pouquinho de natureza, um pouquinho de matemática, um pouquinho de natureza. O que não significa que você não pode escolher, por exemplo, eu vou tentar fazer a prova inteira de matemática nessas primeiras 2 horas e meia e depois eu passo direto para a natureza e tento resolver nas próximas 2 horas e meia. Isso também é válido, eu já fiz isso e deu super certo. Então, essa questão de passar de uma prova para outra é um pouco mais livre, mas é bacana você começar pelo que você tem mais facilidade. E a redação no primeiro dia? Eu faço no começo, no meio e no final. Eu recomendo que você nunca deixe para fazer a redação para o final. Nunca deixe as últimas horas para fazer a sua redação. Redação é um negócio que, às vezes, por mais que você passe um pouco mais de tempo do que você esperava, vale a pena. Então, se você deixar, por exemplo, as 2 horas finais para fazer a redação, e se você precisar de um pouquinho mais para fazer uma redação bacana que vai tirar, tipo, 980, aí não vai dar tempo. Complicado. Então, nem que você estruture no começo, faça umas questões e termine tudo de escrever e passar limpo no meio da prova, tá ótimo. Então, fazer tudo no meio da prova também, entre uma prova e outra, também tá ótimo. Agora, pro final, não recomendo muito você deixar. E se atenta ao tempo. Aqueles adesivos, ou então o fiscal apagando para te mostrar que horas são, não é à toa. Presta atenção. Deu 1 hora de prova, eu já fiz uma quantidade boa de questões, não vai deixar isso te desesperar também. Mas presta atenção para você não se perder. Porque se, por exemplo, passou os primeiros 30 minutos, eu ainda resolvi só 3 questões, não, se esperta, começa a pular questão, porque ainda vai ter aí no primeiro dia ainda vai ter tipo 5 horas e no segundo dia 4 horas e meia para você tentar fazer uma prova direito, né? Então, se você já identificar que você está um pouco disperso na primeira meia hora de prova, você já consegue resolver. Então, vai prestando atenção nisso e vai levando em consideração também essa marcação que eles fazem para te mostrar que horas são. No geral, tenta manter a calma, confia no que você sabe e eu falei isso no último vídeo, vai com a certeza de que você não vai saber resolver tudo. Então é normal você achar uma questão que você não vai conseguir resolver, que você não faz ideia de como é que faz. Pula essa questão e esquece. E vai para as que você sabe resolver, porque você também vai encontrar essas questões. É isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Comenta aqui embaixo que outros vídeos você quer ver por aqui. Eu vejo vocês no próximo e tchau.